Boa noite, gente. Lourdinha, Edna, Érico Veríssimo, Ju Macedo. Tô aqui de touquinha hoje de novo, né, Carla? Porque tá meio frio aqui, um vento danado aqui no onde eu moro, aqui no Prado. Rosimeire, Cláudia, Bernardo, prima Arlê, primo Miguel. Paula, Érica, povo amado, Raquel. Tô de pink, né? Gente, muito bom estar aqui com vocês, né? Hoje, domingo à noite, né, gente? Boa noite, gente. Domingo à noite, a gente com toda uma expectativa da semana que há de vir, né? Semana iniciando. Alessandra, que legal você estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Tadeu, Marlene, povo amado da comunidade. Simone. Então vocês sempre lembram que quando eu comecei a fazer as lives, eu comecei muito assim, olha gente, vou fazer uma live segunda pra gente tá falando, ei Marta, Ana, Érica, pra gente tá falando do fazer, né? Semana que vem já é julho, né? Bem lembrado. Então eu sempre falo, olha, nós vamos fazer uma live sempre no início da semana, porque o início da semana tem como é que fala? Uma tônica, né, do fazer, porque é segunda, porque é terça, nós estamos ligados nas obrigações. E vamos sempre fazer uma live em fim de semana, que tem hora que é sexta, tem hora que é sábado, para a gente lembrar do entretenimento, do descanso. Sueli, Érica, Lorena, Natália, boa noite. Marley e toda a galera, né? Todos muito bem-vindos. Então, olha só, gente. Vamos lembrar, né? Domingo à noite, nós estamos aí na iminência da segunda. É claro que, por exemplo, quem mora aqui em Minas, em BH, nós voltamos a uma estaca zero, começando de novo isolamento. Então pode ser que, de repente, você que já tinha começado a ir trabalhar, agora voltou ao home office. Mas é interessante e importante a gente lembrar que, indiferente, né? Se nós estamos saindo para trabalhar ou trabalhando em casa, inclusive o próprio trabalhar em casa da dona de casa, né? Outro dia eu escutava uma pessoa falando assim, um homem, né? Falando assim, estava no telefone, né? E eu escutando, não que eu estivesse prestando atenção, mas exatamente assim, enfim, né? A gente perto e ele falando, pois é, tava falando com um colega dele, né? Certamente o homem que falou, não, porque é assim, né? A gente que é homem sai para trabalhar, correr atrás de tudo, e as mulheres ficam à toa em casa, né? Só essa frase assim, a gente já vê que existe uma ideia, né? Uma ideia muito enganosa sobre a dona de casa. Quem faz o trabalho de casa sabe o quão exigente é, né? Sabe o quão que o tempo passa rápido e você não deu conta de fazer tudo que você estava prevendo fazer, não é? Então, quando eu estou dizendo de que, nossa, estamos iniciando a semana, e aí, início de semana, fica essa tônica do trabalho, do fazer, e você pode estar ligando isso a um momento de pandemia, de falar, não, mas eu tô home office, não, mas eu tô saindo menos para trabalhar, não, meu movimento caiu muito, ok, mas eu estou falando de tarefas, né? Eu já falei isso que no workshop que eu já dei, eu dava um questionário para as pessoas e uma das perguntas era quais
Como é que era a pergunta? Quais atividades você está envolvido na sua vida? Atividades, o termo era esse. E as pessoas respondiam assim, por exemplo, se estavam sem trabalhar. Nesse momento estou sem trabalhar. Tá, você está sem trabalhar em termos de profissão, de ganhar dinheiro, mas você tem atividades, não é? Ah, eu estou envolvida em atividades de casa, eu estou envolvida em atividades até mesmo da minha saúde, eu estou fazendo academia, não agora na pandemia, mas enfim, atividades, atos, o fazer, não é? E é por isso que sempre no início da semana eu chamo atenção para isso. Início da semana nos leva ao patamar do fazer. E o fim de semana nos leva ao patamar do descanso e do entretenimento. Não interessa se pode sair para ir para shopping, para cinema, porque agora não pode, mas entretenimento quer dizer descanso. E exatamente neste momento, até mais, nós precisamos de um descanso. Por que eu escolhi hoje falar de ansiedade? Porque a ansiedade desse momento está aumentando muito, não é? Existe uma estatística hoje falando que até óbitos relacionados a infarto e tudo tem aumentado. Por quê? Porque o estado emocional das pessoas está muito abalado. E excesso de ansiedade, excesso de cortisol na corrente sanguínea, rigidez muscular, o coração é músculo, enfim. Então eu estou dizendo o que para você? Que indiferente de poder ir no parque, indiferente... O Miguel tá me assistindo, a Adélia, olha! Então aí, ó... Vocês estão na roça, vocês estão lá em Guanhães, na roça de Guanhães, deve ser na fazenda, né? Da tia Julinha, que legal! O Miguel tá lá me assistindo, junto com a tia Julinha, será? Gente muito querida, gente muito querida. Que bom estar com vocês. Eliette, Senira, minha prima Cássia. Então, eu estava dizendo que, sobretudo neste momento, Deus abençoe. Olha o meu afilhado aí, que bom você estar aqui comigo, afilhado. Então, olha só, gente, sobretudo nesse momento, a gente precisa muito, mas muito dar atenção à necessidade do entretenimento, seja 10 minutos de relaxamento por dia, seja 10 minutos de música que você gosta, um programa assim, daqueles bem de dar umas gargalhadinhas, né? Porque esse momento, mesmo que seja 10 minutos diário, e aí, já que nós estamos, ei Ana, já que nós estamos com essa, obrigada, com essa coisa já milenar, né? Do dia do descanso, seu fim de semana, porque eu já falei aqui sobre tempo, calendário, né? Vocês estão lembrados que eu já falei que tempo é ciclo, né? E que minuto e hora foi uma criação de mensuração. Ei, Rodrigo, boa noite. Então, dentro dessa mensuração de tempo, nesse calendário romano que nos rege, o fim de semana, ele seria esse altar do entretenimento. Mesmo que você me diga assim, não, Raquel, mas o fim de semana é para arrumar casa, para lavar roupa, para eu pôr as coisas em dia. Eu também trabalho fim de semana, né, gente? Sentei ali agora à tarde, fiz um super planejamento aí de reunião, porque amanhã tem reunião o dia inteirinho. E eu falei, deixa eu planejar a reunião, porque tem muita coisa, né? Para poder estar resolvendo nessa reunião, né? 8 horas de reunião amanhã. Então, você pensa bem, tem que planejar, porque senão fica até muito cansativo. Então, claro que nós trabalhamos fim de semana, porém, o sentido do calendário romano de colocar sábado e domingo é exatamente o sentido de hora de desligar, né? Por que será que nós estamos cada vez mais com problema de sono, não é verdade? Quantas pessoas
tomando remédio para dormir, porque o desligamento está difícil. Então a gente vai para a cama, mas vai junto a preocupação, a ansiedade. E aí nós chegamos no ponto da nossa live de hoje. Já que a ansiedade está aumentando tanto nesse momento pandêmico, e está, viu, gente? Isso não é uma coisa assim, frescura, não sei o que, não. Tá, a ansiedade está aumentando, muita gente com pressão alta que não tinha, muita gente com distúrbio de sono a mais, muita coisa acontecendo, porque o momento é muito exigente, muito inseguro. Nós aqui de Minas Gerais, né, o governador decretou calamidade pública, o nosso prefeito aqui de Belo Horizonte decretou isolamento novamente, só com comércio essencial, enfim. E isso mexe com a gente, né? Isso não é uma questão de não ter fé em Deus, isso não é uma questão de não ter esperança, isso é uma questão de expectativa. A ansiedade tem a ver com expectativa e medo, eu quero falar sobre isso, né? Mas eu tô aqui nas introduções para dizer para vocês que a escolha entre 3 temas, que eu tive várias sugestões de falar sobre ansiedade, só que aqui hoje eu estou falando uma perspectiva positiva. Qual seria o contrário da ansiedade, não é? Exatamente para a gente traçar esse caminho, é justamente então por causa do nosso momento. Eu só gostaria que... Ai, que bom, né, Marli? Que bom que você está aprendendo a lidar com a ansiedade. Ontem eu prometi vocês de fazer aqui a minha escritazinha da live de ontem, né? Que foi um olhar sobre o avançar em cada área da nossa vida. Então eu coloquei aqui o nosso eu e coloquei aleatoriamente várias áreas. Poderiam ter muito mais, mas eu coloquei o corpo, dividi o corpo entre saúde, bem-estar e harmonia. Aqui eu coloquei a vida social, aí eu coloquei tanto o trabalho voluntariado quanto a convivência mesmo, né? O entretenimento, aí eu coloquei o descanso, os hobbies, a diversão, né? A identidade, eu coloquei o item sexualidade e amor próprio, disciplina, rotinas, tá vendo aí? Tá virado, né? Mas dá para vocês verem, calendários, rotinas e organizações, a mente, conhecimento e equilíbrio, porque aqui está a mente racional e aqui a mente emocional, trabalho, realização, sustentabilidade, dinheiro, relacionamento comigo mesmo, com o outro, com Deus, com a vida. Então, esse é o quadro que eu prometi para vocês, falando que o avançar em cada área, ele faz um efeito em cadeia de ir avançando como um todo, indo para a plenitude do avanço, do desenvolvimento, mas eu começo sempre com uma área. E eu coloquei aqui que, por exemplo, a gente avançar nas nossas disciplinas poderão nos ajudar muito. Se eu tenho uma disciplina de trabalhar um exercício de amor próprio, por exemplo, aqui dentro de um calendário semanal, vamos supor que eu coloque lá que para eu trabalhar o meu amor próprio 2 vezes por semana, eu vou conversar comigo no espelho e eu sou fiel a isso, então de repente isso aqui vai estar avançado. Vocês viram que eu coloquei setinha, exatamente como a questão da expansão e do avanço do nosso eu, né? O nosso eu aqui, ele está aqui como centro, não no sentido de egoísmo, de só existo eu, até porque dentro do eu está aqui o social, né? O bem comum, o voluntariado, dentro do eu está relacionamento, né? Dentro do eu está trabalho, que é também relacional, dentro do eu, pois é, Rodrigo, dá muito certo a técnica do espelho, né? Você até escreveu falando que teve bom êxito com isso. Dentro do eu está o meu corpo. O corpo vamos dizer assim, por onde eu comunico com a vida, é meu corpo, né?
Olha, eu posso até postar o quadro, tá, Ana? Mas eu fotografei ele, não ficou muito dos bons, não. Eu vou ter que escrever no texto, porque como eu fui escrever esses menores com a caneta preta, ficou muito grande. Mas eu vou postar e vou descrever no texto para vocês, tá joia? Aí, ó, Rodrigo super recomendando a técnica do amor próprio no espelho, né? Olha, Márcia, minha área de atuação, sou psicóloga. Seja bem-vinda, querida. Eu sou psicóloga, tá? Pois você pode ir lá nas outras redes sociais, no site. Sou psicóloga há quase 28 anos. Olha que loucura, né? Eu formei com 22 anos, estou com 50. Já atuei na área clínica e atuo também na área social, na área educacional e, enfim, né? Tem um trabalho de espiritualidade também, cristão católico, mas que tem um nome de Raízes, Comunidade Raízes, depois se você quiser ver, tá? Mas aqui nesse Instagram, sou Raquel Araújo, eu procuro falar sobre comportamento, tá? E eu tenho uma especialização em logoterapia, que é a psicologia do sentido da vida, e com uma tônica muito forte nas emoções, um trabalho de alfabetização emocional, né? É isso aí, as emoções elas estão na base do nosso comportamento. As emoções são as raízes do nosso agir. Então, quanto mais a gente trabalha as raízes, mais a gente terá um agir saudável, ok? Então, olha só, meus queridos e minhas queridas, vamos falar de ansiedade? Qual seria o contrário dela? Quem tem me acompanhado já há um tempo, percebe que eu coloco a ansiedade como exatamente medo. Ansiedade é medo. Por quê? Porque a ansiedade, ela é aquela tensão frente a algo que, de repente, não vai acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente espera, não é? Então, a ansiedade, seria um medo até de frustração. Um medo de frustração, um medo de dar errado, um medo de rejeição, um medo da doença, um medo da destruição, um medo da morte. Isso é ansiedade. Eu diria que a ansiedade é um medo diminuído. Isso é ansiedade. Eu até naquela taça ali que está cheia, vocês percebam que no meu cenário tem duas taças, uma talvez quase que invisível porque ela está vazia, que eu vou falar de encher o tanque, por isso eu coloquei a taça vazia. A taça que está cheia, ela tem várias nuances, desde um marrom escuro até um bege, e eu usei essa taça para explicar um dia sobre medo. E eu disse para vocês que mas só que hoje ela não vai representar medo não, tá? Eu vou usá-la para outra coisa, mas só lembrando de que eu usei ela como desde o escuro até o mais claro, como intensidades. Então tem o pânico, né? Que é aquele medo assim, aquela certeza absoluta de que nós vamos nos dar mal, é o pânico. E falta ar. E a gente não consegue desligar de jeito nenhum, porque o fato de estar ligado é em vigília, é atento, né? Dá a impressão que a gente está mais em condição de lidar com coisas destruidoras, né? Isso não é verdade, não, mas dá a impressão. Então tem o pânico, tem a fobia, que é um pânico específico por algumas coisas. A fobia, ela é um medo relacionado
Vamos supor assim que você tenha tido um super desgaste com o chefe, né? E aí, toda vez que fala a palavra chefe, aí você já mudou de emprego, você já está em outra empresa e tal, mas a palavra chefe te dá fobia. Entende? Então, não é o trabalho que te dá fobia, não é o colega de trabalho, mas chefia te dá fobia. Então, a fobia, ela é um medo especificamente de alguma coisa, né? Nós temos a ansiedade, que aí é um medo mais de frustração, seja afetiva ou frustração prática, né? Eu afetiva, eu dei a vida pelo meu filho e ele não me correspondeu. Eu dei a vida pelo meu marido e ele não me correspondeu, né? Então isso é uma frustração afetiva, uma frustração prática, por exemplo. Eu fiz o almoço para a família, para poder reunir a família e todo mundo ficar muito feliz, e o meu almoço queimou, né? Então é uma ansiedade prática, enfim. Então, além do pânico, do medo, da fobia e da ansiedade, eu coloquei também que existe a insegurança, que é outro fator do medo. E eu falo que insegurança é sempre divisão. É isso ou aquilo. Eu faço isso ou aquilo. Amanhã cedo eu levanto às 6 para caminhar ou eu deixo para caminhar à noite? Eu vou levantar cedo. Não, deixo para caminhar à noite. Não, eu vou levantar cedo. Não, eu deixo para caminhar à noite. E às vezes você fica tão inseguro do que você faz que você acaba não fazendo nada, né? Então, isso tudo são as nuances do medo, e aí a ansiedade, ela está dentro do grupo medo. O que é o medo? O medo é uma crença de que a gente está sob risco de destruição. Qual destruição? Seja ela física, seja ela afetiva, seja ela do projeto. Sonhei tanto com isso e isso está dando tudo errado, né? Gente, todo mundo sente isso. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa que é, enfim, dona de uma rede de empresas, uma pessoa muito abastada financeiramente, etc. E aí ele falando das dificuldades que existem no Brasil para ser empresário, etc e tal. E ele falou assim... Porque existe muita injustiça, né? A gente é visto como aquela pessoa que só quer explorar funcionários e etc e tal. E enfim, aí a gente foi falando sobre a questão da injustiça. Aí eu falei assim, olha, existem realmente injustiças que são muito claras, né? Frutos de perseguição, frutos de mau caratismo do poder público, fruto de uma política muito viciada, fruto de tantas coisas, ok? Mas eu quero que você entenda que o sentir injustiçado é um sentimento natural que todos nós temos. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu tô falando isso porque eu tô falando de ansiedade, aí eu vou fazer uma pergunta semelhante. Fiz uma pergunta para ele, olha, a criança de 3 anos está chupando pirulito. Nossa, super gostoso aquele pirulito. Mas aí chega a hora do almoço e aí quem cuida dele tira o pirulito da boca dele e fala, agora você vai comer comida salgada. Ele vai sentir injustiçado. Ele vai acreditar que aquele adulto não quer a felicidade dele, tá cortando o barato dele, etc e tal. E eu falei assim, o sentimento de uma criança que é impedido de fazer algo, ele está sendo injustiçado, é o mesmo sentimento de eu ser um empresário que quero dar emprego, que quero crescer e tal, e estou sendo só acusado e denunciado por várias instâncias que não me deixam crescer. O sentimento. Então, esteja numa ordem muito elaborada, estruturada, de empresa, de lei, de sonho de ser empresário, ou numa ordem muito
primária de eu quero chupar um pirulito e não me deixam chupar um pirulito, o sentimento é muito semelhante, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a ansiedade é a mesma coisa. Se a ansiedade é um medo de frustração, e aí a frustração que a ansiedade traz é tanto eu me frustrar comigo mesmo, ok? Vamos supor, sempre dou esse exemplo, porque é um exemplo clássico, né, gente? Eu tenho um horário marcado. E aí eu preciso estar lá, seja lá para o que for. Vamos colocar um horário muito tenso, tipo, eu tenho um horário na justiça marcado, né? Eu tenho sei lá, um despacho do juiz, eu tenho que estar lá, beleza? E aí? Mas eu tenho que pôr meu menino para ir para aula, tá? Tô aqui hipotetizando fora de momento da pandemia, né? Eu tenho que deixar o almoço pronto, eu tenho que levar o menino na escola, eu tenho que, de repente, parar para colocar a gasolina no carro e eu tenho que fazer tudo isso. É uma audiência, isso aí. Aline, obrigada. Uma audiência com o juiz. Eu tenho que fazer tudo isso e eu tenho que estar lá na hora. Me dá ansiedade, porque existe um medo de eu me frustrar com quem? Comigo mesmo, de eu não dar conta. Não dá conta de chegar na hora. E se eu não chegar na hora? Se eu não chegar na hora, eu posso perder a audiência, o juiz pode me penalizar, e aí eu já vou hipotetizando uma série de coisas negativas com o fato de eu me frustrar com a minha capacidade de chegar no horário, ok? E por mais que eu saiba que tem trânsito, que o carro pode estragar, que não sei o quê, aquele sentimento de não ter chegado na hora vai voltar contra mim, ok? Mas eu também posso ter uma frustração com o outro. Nossa, eu combinei isso com o outro, ele não cumpriu. Nossa, eu combinei isso com o outro, mas ele cumpriu, mas não da maneira que eu achei que ele fosse cumprir, não é? Ele cumpriu de uma outra maneira. Nossa, eu fiz uma novena e Deus me mandou um sinal na novena, mas só que o negócio não aconteceu até hoje, tem 15 anos. Então, essa coisa da frustração também com o outro, né, gera ansiedade. Mas será? Nossa Senhora, eu fiz a novena, mas será que eu vou... Mas será que a minha vida vai dar certo? Mas será? Percebe que tá sempre um medo de, né? Um medo de, tá? Isso, além desses medos da frustração, Márcia, tem o medo fisiológico, né? A solidão, né? Por que é fisiológico? Porque o corpo e a mente se sente desprotegido quando está só. A tendência é essa. O escuro também, porque o que acontece? No escuro, a gente perde a capacidade dos nossos 5 sentidos estarem atuando de maneira plena. Então, como a gente perde essa capacidade de captação no escuro, a gente fica mais vulnerável. Então, vem muita ansiedade à noite. Eu sempre falo assim, olha, quando tem parente na família que precisa de cuidado no hospital à noite, eu coloco o meu nome no revezamento da noite, porque eu sei que é o momento que o paciente precisa mais de proteção. É à noite, né? Então, e aí eu estou ali porque sei disso, a minha habilidade é essa, de trazer uma proteção emocional para as pessoas. Então, eu coloco meu nome à noite por isso, porque é a noite que vai demandar mais sensações de proteção na pessoa. Muito bem. Então, é um medo de frustração, ansiedade, é um medo fisiológico também, de repente vai acontecer alguma coisa comigo, às vezes tô aqui com uma medicação nova, eu tomo, não tomo, não tomo, e fico naquela ansiedade, e se eu tomar essa medicação fizer mal, e se eu tomar e eu ficar dependente pro resto da vida, e se eu tomar e não sei o quê. Então, Cláudia, falando sobre a frustração de não chegar na hora, deixa eu te falar uma coisa, existe uma dica que é boa se observar, que as pessoas têm ritmos diferentes. Então, às vezes a gente tem um ritmo muito mais lento do que outras pessoas, observa seu ritmo.
E aí, como se o seu ritmo for mais lento do que a maioria das pessoas, se dê mais tempo, ou seja, levanta um pouco mais cedo, começa a organizar um pouco mais cedo, nem que tem que deixar bilhetes para você mesmo, tá? É isso aí, Tite. As sensações são potencializadas à noite exatamente porque o escuro à noite, até mesmo a ausência de ruído, vai reforçando em nós a sensação de solidão. Reforça, ok? Reforça. Os doentes ficam mais vulneráveis à noite, Aline, tá? Nós ficamos mais vulneráveis à noite, na doença muito mais ainda, tá? Isso aí, ó. Se a ansiedade começa por volta de 17 horas, a sua ansiedade ela está ligada a alguma expectativa de algo negativo na parte da noite, ok? Então vamos lá. Então já entendemos que a ansiedade é um medo, né? E aí a ansiedade ela tá ligada também à expectativa, porque é um medo de que algo se concretize, não da maneira que a gente quer, então fica negativo, ou já é um medo que algo não se concretize de jeito nenhum, ou pior, né? Que se concretize exatamente do jeito que a gente não gostaria. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo afetivo? Vamos supor que eu estou na repetição, na repartição, né? Trabalho na repartição e eu tô meio que paquerando fulano de tal que trabalha da minha esquerda aqui, vamos supor, né? E aí, tô assim, né, mandando umas pistas e tal, e o fulano não reage, não dá sinal nenhum. Aí, de repente, quem me declara é o cara da direita, que trabalha comigo. Então, eu fico super frustrada, porque a expectativa, né, era de que A me fizesse uma declaração, mas B me fez uma declaração, e justo B, que eu não tenho interesse nenhum, ou seja, piorou tudo pro meu lado. Quer dizer, além de eu não conseguir paquerar coisa de gente de 50 anos, né, gente? Além dele não ser meu crush, é o outro que quer ser meu crush, eu não quero ele, né? Ou uma expectativa profissional, você tá pleiteando aquele cargo X e de repente dá um cargo Y que você não tinha menor interesse nesse cargo. Então, tudo isso gera em nós essa frustração, essa ansiedade, esse medo de não dar conta, enfim. Esse medo de que nunca as coisas se realizem. Esse medo de que as coisas nunca se resolvam. Esse medo... aí é bem legal a gente pensar nisso agora, por quê? Porque a gente estava aí numa expectativa quando a pandemia iniciou, o isolamento social iniciou, que durar 15 dias, depois 20. Depois, eu lembro bem que lá no início, quando o então ministro da Saúde, né, ele falou de setembro. Gente, eu lembro direitinho ele falar isso. Provavelmente vamos normalizar em setembro. Aquilo doeu nos meus ouvidos. Eu falei, esse cara tá louco? Como é que pode todo mundo parar até setembro? Não pode ser isso e tal. E a gente naquela esperança e tal, enfim. E a gente vai vendo aí que as previsões dele, né? Isso aí, querido. Às vezes tem coisa que vem, eu vou chegar nesse ponto aí, tá, Rodrigo? É por isso que é o contrário, né? Que é o contrário da ansiedade, quando a gente é surpreendido por coisas positivas. Então, olha só, que legal isso, né? A gente entender que, olha, eu tô mais ansiosa exatamente porque a expectativa que eu tinha de que a pandemia acabasse, que o isolamento acabasse, que o distanciamento acabasse, essa expectativa não está se cumprindo. Que legal eu entender isso, por quê? Porque aí eu entendo também que eu não estou adoecendo gravemente, não tem nada de errado comigo. Simplesmente eu estou reagindo conforme os acontecimentos, ok? Então, como é que a gente
vai lidar assim se a gente achava que ia ser só um mês ou 15 dias de isolamento? A gente vai lidar com muita frustração. Nossa, mais um mês, mais um mês, mais um mês. E aí, nesse momento, a gente já está entendendo que, por exemplo, coisas do tipo aglomerações, né? Cinemas, teatros, shows, escolas, igrejas, não voltem na sua capacidade total nem este ano. Então, quando a gente tem uma notícia dessa, a gente fica abalado porque vem um medo, é um risco de que as coisas não voltem ao normal, um risco de que as finanças não voltem ao normal, um risco de pegar o vírus, um risco de alguém nosso que está na frente da batalha, que é militar, que é da área da saúde, que trabalha em supermercado, também pegue o vírus. Então são muitas inseguranças. Aí eu chego no ponto, qual seria o contrário da ansiedade? Muito bem, gente. Se ansiedade é medo, qual é o contrário do medo? Medo é a crença de que a gente está sob risco. O contrário do risco é a proteção. Como que a gente vai fomentar proteção, né? Como que a gente vai tomar posse da proteção que já está disponível para nós? Como, gente? Como? Aí eu tenho lá o subtítulo da nossa live. Como encher nosso tanque de amor. Os autores de espiritualidade profunda de várias religiões colocam sempre que o contrário do medo é o amor. Mas não é simplesmente um amor afetivo entre duas pessoas, é o amor enquanto uma energia potente que nos faz movimentar. Pensa aí no momento super amoroso que você foi capaz de fazer pela pessoa amada. O seu filho, a sua mãe, o seu pai, né? Deus, né? As pessoas que são missionárias, falam, não, eu dei a vida por Deus. Daquele momento que você está dando aquela vida, fazendo literalmente, como eu disse outro dia, das tripas o coração, né? Vocês já pensaram na coisa tão dramática que é esse ditado? Fulano fez das tripas o coração. Gente, a tripa, ela é são aquelas veias muito vulneráveis. O coração é aquele músculo potente, poderoso. Você transformar uma tripa num coração, gente, é um serviço muito difícil, né? Pode ser que tecnologicamente, né, um dia isso seja possível, de injetar lá um tanto de injeçãozinha numa tripa e ela virar um coração, mas isso não é pra gente ver, né? Assim, certamente a ciência não avança a esse ponto de transformar uma tripa num coração. Então, significa que isso é muito difícil. Mas, em momentos de amor, por algo, alguém, uma causa, você foi muito potente, né? E você deu o sangue. Ai, Dona Júlia, um abraço, tá? B, o contrário do medo é o amor. Deixa eu te explicar por quê. Porque é exatamente o amor que nos dá potência e coragem, tá? Ô, Renatinha, muito obrigada, tá? Dar a vida por. E aí é bem interessante, eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa para vocês. Prestem bem atenção nisso. Talvez esse seja o ponto mais importante da live. Por que o amor é tão potente? Porque ele não está escravizado a resultados. Você simplesmente faz o movimento. Vamos supor que você doa o seu órgão para alguém. Só o fato de você doar já é tão potente
que se o organismo do outro reage mal, tudo bem, você fica triste, porém você não arrepende de ter dado o órgão, porque você deu o órgão, doou o órgão para qualquer tipo de resultado. Ou seja, eu vou dar o melhor de mim. É isso aí. Não estar pensando em resultados milimetrados o tempo inteiro é o contrário da ansiedade. Porque de alguma maneira eu compreendo que se eu faço um movimento X, vai existir algum resultado, né? Vai existir algum resultado. Que será, às vezes, como disse o Rodrigo, um resultado surpreendente. Eu não esperava tanto, mas deu mais certo do que eu imaginava. Eu digo isso, por exemplo, como a minha profissão. A minha profissão, ela deu mais certo do que eu imaginava, né? Eu acho que nas minhas melhores previsões de psicologia, sobre a minha vida em psicologia, eu não saberia o quão maravilhoso seria e com quantas pessoas diferentes eu trabalharia. Nem nas melhores previsões que eu pudesse fazer, com um desejo gigante de ser psicóloga, né? A vida me surpreendeu, Deus me surpreendeu para muito mais, no sentido da realização mesmo, viu, gente? Tô falando de me sentir realizada, tá? É claro que essa profissão também me sustentou e me sustenta, mas eu poderia ter sustentabilidade por qualquer outra profissão, porque eu tenho outras formações, né? Poderia ganhar vida como professora, né? Eu poderia ganhar vida como formadora. Eu tenho outras habilidades, inclusive. Eu poderia ganhar a vida como decoradora, né? Então, eu estou dizendo aqui de que sim, essa profissão me sustentou e me sustenta, mas ela me realizou para muito mais do que eu imaginava. Muito mais. Uma outra coisa, por exemplo, já falei para vocês que eu fiz o meu tratamento de colite, tem 20 anos, 22 anos, meu intestino muito inflamado. Custaram descobrir que o meu problema era colite. Fiquei 8 meses sem diagnóstico. E aí, quando me disseram, ou você toma cortisona, ou você faz uma dieta super radical para cicatrizar o seu intestino, eu fui para dieta super radical, não tem problema nenhum. Sempre sou uma pessoa que precisa de perder peso, né? Então, a dieta ela ajuda nesse sentido, mas eu fui surpreendida. Por que eu fui surpreendida com essa dieta? Primeiro, que eu aprendi e muito autocontrole. Segundo, porque o meu intestino cicatrizou ad eterno, nunca mais tive problemas de intestino. Terceiro, que compreendi a importância de uma alimentação saudável. Então, assim, me surpreendeu para muito melhor essa dieta. Você quer ver outra coisa que me surpreendeu para muito melhor? Coisas assim que eu vou fazendo e vou falando, eu vou fazer isso aqui, algum resultado eu vou ter, mas acabo tendo resultado muito maior. Exatamente essa questão do controle, da conversa, das repetições, das frases, né, das ejaculatórias repetitivas. Eu fui vendo que eu consegui controlar muita coisa na minha vida simplesmente com essas repetições. Ó, isso dá resultado, né? E eu sempre falo para vocês que cada vez menos sou dependente de remédios, até mesmo de dor, né? Outro dia, uma pessoa, né, amiga, veio aqui limpar meus ouvidos, porque eu estava com bastante dor de ouvido, imaginei até que era uma infecção, mas na verdade era cera mesmo.
E aí, quando ele chegou e falou assim, me dá soro fisiológico, eu falei, meu querido, só se a gente for na farmácia comprar, porque eu não tenho soro fisiológico em casa, eu não tenho analgésico em casa, né? Eu não tenho uma série de remédios comuns em casa. Ah, mas não é porque eu sou contra remédio, é porque eu nem lembro disso. É porque as técnicas que eu fui fazendo de corpo, mente e espírito me garantiram muito mais saúde do que simplesmente pôr um comprimido na boca, ok? A depressão causada pela ansiedade e pelo medo tem cura? Sim, querida, tudo tem cura na medida que a gente vai tratando de maneira adequada. A gente não pode fazer assim uma ideia de que as coisas são muito simples, no sentido assim, é uma cura mágica, é de uma semana para outra, mas dentro de um processo, sim, a cura, tá? Olha, o que eu quero dizer com tudo isso, que as coisas podem surpreender para melhor, é que o amor, ele é aquela energia vital que nos faz... Sim, querido, vou trazer muito... Sempre trago um pouco e vou trazer mais ainda essas técnicas de repetições. Tem a técnica de escrever com a frase aquilo que você quer como meta com a mão não dominante, muito forte, né? Eu ponho assim porque a minha é a esquerda, né? Então, são técnicas muito poderosas. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Que o contrário, qual seria, né? O contrário da ansiedade? É a proteção. O que te protege? O que te protege? Fisicamente, uma série de coisas, ok? Emocionalmente, evitar também uma série de coisas. Se eu já estou super deprimido, vou evitar programa de terror, programa policial, ver as notícias do coronavírus 24 horas por dia. Então, eu saio desse meu estado de risco, de alerta. Qual seria o contrário da ansiedade? A proteção de ter algum resultado positivo. Isso é uma proteção. Olha, eu estou fazendo isso aqui. Não pode não dar todos os resultados, mas algum vai dar. Eu quero te dar, por exemplo, uma lembrança bem simplesinha. Se você, né, já plantou jardins, né? Você fica assim bem chateado porque muitas mudinhas não foram para frente, mas quando uma vinga, você fica super alegre, não é? Então é essa alegria, eu dei o resultado dá essa proteção. Essa proteção, que proteção é essa? De que eu consigo, né? De que que bom, Eliette, aí, ó, Rodrigo, Eliette vencendo a enxaqueca com essas técnicas das palavras, né? Eu consigo plantar jardins, olha, eu consigo perpetuar as coisas. Então, você vai muito vencer a ansiedade quando você tiver, assim, aquela clareza de que você está fazendo o que está em seu alcance. E para isso, as suas disciplinas vão te ajudar, o seu conhecimento e uma série de coisas. Aqui eu coloquei essas duas taças, que inclusive são as que eu bebo água, né, gente? Hoje eu tô bebendo água aqui até no copinho da nossa lojinha Alegria Criativa. Essa tá sem nenhum decalque, mas pode ter, né? Qualquer decalque. Olha só, essa taça vazia seria exatamente quando você está vazio dessas coisas positivas. Quando você está vazio de coisas positivas, é como se você estivesse com seu tanque de amor esvaziado, tá? Eu não tenho amor próprio, eu não tenho esperança com a vida, eu só espero coisas ruins, eu já não quero mais investir porque tudo dá errado e etc e tal. Então eu fico tão esvaziado que praticamente se percebe que está quase literalmente transparente, não é verdade? Literalmente transparente. A gente custa enxergar, né? Que há ali. Isso eu achei bem interessante a hora que eu vi a imagem transparente, que eu falei, gente, mas a gente vazio fica assim, ó. A gente tá tão vazio de amor próprio, tão vazio de expectativa, tão
de expectativas positivas com a vida, de esperanças, que o outro nem vê a gente, não é? Que a gente nem se vê. É quase que a gente ficasse invisível nesse mundo. A gente é, no máximo, mais um. Então é aquela história assim, da gente entrar na fila da Caixa Econômica já acreditando literalmente que nós não vamos receber o benefício do governo, porque a gente está tão esvaziado que parece que até energeticamente nem o sistema do governo vai enxergar a gente. Mas se a gente está preenchido, e aqui não de ansiedade, percebo que eu deixei essa taça aqui com esses mesmos elementos degradê, exatamente para você entender que você pode se preencher de coisas diferenciadas, do amor próprio, do amor por uma causa, do entender que você precisa fazer coisas mesmo em tempo de pandemia, do hobby, do entretenimento, né, do perdão, tudo isso você vai se preenchendo de experiências amorosas. Ler um livro para sua mente ficar super legal, super tranquila, é uma experiência amorosa. Fazer uma caridade por alguém é uma experiência amorosa. Reconciliar com quem você é íntimo, né, é uma experiência amorosa. Reconciliar com Deus é uma experiência amorosa. Tudo, então não fixe o amor, não fique fixado somente em uma experiência amorosa. Eu só vou ser feliz quando fulano me der uma chance de namorar com ele. Eu só vou ser feliz quando a minha mãe reconhecer que ela me castigou demais na infância. Gente, a felicidade talvez esteja mais de eu vou ter que perdoar minha mãe porque ela me castigou demais na infância. Vou perdoar minha mãe. É a forma que eu tenho de preencher. Não quer dizer que eu concorde com o que ela fez. Quer dizer que eu me decido preencher de amor através de um exercício de perdão, né? Percebam que uma taça cheia, o tanque de amor que ela representa aqui, perceba que ela é vista. Perceba que ela é vista. Perceba que ela é reconhecida. Eu costumo dizer que as pessoas que emanam amor são hipnóticas. Elas são atrativas. As pessoas alegres são hipnóticas. Elas são atrativas, magnéticas, né? Por isso que eu fico pensando naquela parábola de quem há muito foi dado, muito será cobrado. Não era bem isso, mas não é outra parábola que agora eu me confundi, né? Mas é alguma coisa o seguinte, é dos talentos. A pessoa não pôs para multiplicar, e aí quando o chefe veio, né? O chefe veio e viu que a pessoa que estava com medo de não multiplicar o talento, enterrou o talento. Aí ele viu da coisa que ele não fez, aí ele pegou aquele talento enterrado e falou, dá para aquele que tem mais, né? Vai ser dado a quem tem mais, porque quem ousou mais receberá mais. E o que é essa ousadia? Às vezes é a ousadia simples de conversar com você no espelho, de se perdoar e perdoar o outro, que não é tão simples assim. Mas aqui, gente, eu estou falando de que quanto mais você se preenche de amores, mais potente você fica, mais visível você fica. Gostei do bairro Raquel Araújo aí. Mais visível você fica. Mas não é visível do olhar humano simplesmente. É visível da energia que você emana. Que ela fica tão potente, tão positiva, que você se torna uma pessoa muito mais realizadora. E quanto mais a gente realiza, menos medo nós temos. Não é verdade? É simples, gente. Pensa aqui no bolo que você está super acostumado de fazer. Você não sente mais medo de fazer o bolo, porque você já realizou tanto isso, que você tem domínio sobre isso, não é? Qual seria, então, o contrário da ansiedade? A proteção
que vem do amor que a gente já tem, do amor que a gente já recebe, das resoluções que nós já temos, né? Outro dia um cientista estava vendo uma palestra dele, ele falava assim: a segurança de levantar de manhã e saber que tem um chão para a gente pisar é tão automática que a gente nem valoriza o chão. Agora, imagina que caiu uma bomba, acabou com o chão da sua casa, não é? E aí você levanta lá, todo apavorado, que caiu a bomba, você vai... não tem nem chão mais para pisar. Quer dizer, é uma realidade tão longe da nossa, né? Mas que faz um sentido a gente pensar nisso. Como que eu vou me preencher? Eu vou me preencher de amor, meu tanque de amor, quanto mais eu perceber coisas que já são importantes, já estão resolvidas. O próprio ar que a gente respira dá segurança, não é? Que bom, já tem oxigênio para eu respirar o tempo inteiro, né? Então é isso, gente. Como nós estamos numa live de início de semana, pense em preenchimentos do seu tanque de amor, reconhecendo a cada dia aquilo que já está resolvido, tanto historicamente. Pense em coisas há 10 anos atrás que você já conseguiu resolver, como pense também no hoje. Hoje meu almoço já foi feito, então eu agradeço, ok? Exatamente, doar também ao próximo é algo muito realizador. Queridos e queridas, amanhã é segunda, eu não vou fazer live, por quê? Porque eu tenho reuniões o dia inteiro, tenho outras resoluções, então vou deixar para live para terça-feira à noite, tá bom? A gente se encontra terça-feira e até terça-feira vai se preenchendo seu tanquinho de amor com memórias positivas, com situações já realizadas, ok? Com situações que mesmo nesse momento muito, muito difícil de estar cada vez mais adiando a normalidade das coisas. Isso aí, Ana, bom exercício. Deixa a gente nesse estado de ansiedade. Então, nós vamos pensar o seguinte: não importa quando o isolamento e a pandemia passar, eu vou ser melhor hoje, ok? Eu vou tentar aproveitar o meu tempo agora. Vamos fazer isso? Que um dia a pandemia vai passar, o isolamento vai passar, a gente já sabe. A gente só não sabe a data, tá? Enquanto a gente não sabe a data, a gente faz o melhor com o momento presente. Vamos combinar assim? Uma boa semana para todos, né, Carla? Uma boa semana para cada um de nós. Pensa no que já resolveu, pensa no que já está preenchido. E se não tiver nada de bom, respira profundo e pensa. Pelo menos oxigênio tem. Pode parecer bobagem, mas não é não. É exercício neurocientífico de cura. Uma boa noite, meus amados. Uma boa noite.